Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Tipo 2. Nesse podcast a gente se aprofunda em temas que são muito importantes para o paciente diabético, sempre trazendo aí mais clareza sobre esses assuntos e evitando que você se perca em tanta informação que a internet tem. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um assunto que é muito importante, que é o infarto, né? A doença arterial coronariana, o entupimento do coração aí por causa do diabetes e outros fatores de riscos. Eu tenho aqui um convidado super especial, super gabaritado, para a gente se aprofundar nesses temas com vocês. Já quero aproveitar aqui o início do vídeo para te pedir para curtir o vídeo aqui no YouTube ou onde é que você estiver nos ouvindo, se inscrever no canal e, à medida que você for ouvindo o tema, fique à vontade de deixar perguntas, tá? Eu pego essas perguntas aqui e vou respondendo tanto no comentário, mas também posso trazer um vídeo aqui, como eu fiz essa semana no nosso outro canal da Tipo 2, só tirando dúvida de seguidores, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, vamos falar sobre como prevenir o infarto no diabetes tipo 2. Estou aqui com o meu grande amigo Eduardo Lapa, que além de médico cardiologista, ele é doutor, né, em cardiologia ali pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele também está como preceptor lá hoje e ele é fundador da Cardio Papers, que é aí eu vou encher a bola aqui, né, a maior empresa de educação médica em cardiologia, educação continuada, revolucionaram o mercado aí e ajudam muitos médicos cardiologistas a se formarem cada vez melhor, passar na prova de título e tudo mais. Então, assim, estamos aqui hoje com uma das pessoas que forma opinião da cardiologia no Brasil, então é uma honra ter o Eduardo aqui no nosso podcast. E a gente vai bater esse papo sobre infarto, né? Que infelizmente, é uma doença muito comum no paciente diabético e a gente vai se aprofundar nesses temas aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui, Lapa. Fala, Vitão. Obrigado pelo convite, meu velho. Obrigado pelas palavras. Tema bem importante aí para teus seguidores, né? Então, a gente que trabalha com cardiologia, a gente sabe que diabetes junto com hipertensão, colesterol alto, excesso de peso, estão entre os principais fatores de cigarro, né, tabagismo, estão entre os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E é importante todo mundo saber disso bem, porque primeiro, a gente tem muita informação contraditória em rede social, muita gente falando abobrinha, não é baseado em evidência, e é a principal causa de morte no mundo, né? A coronariopatia, o entupimento das artérias ali do coração, então é óbvio que é um tema importante, né? Eu ia até comentar isso, né? Eu ia brincar assim, se tem alguma coisa que você precisa aprender, se você é diabético, é como prevenir a principal causa de morte que o diabético, né, e que as pessoas no mundo têm, que é problema no coração, né, um infarto. Então hoje a gente vai te passar aqui não só como que surge, né, um infarto, mas como que você consegue se proteger e caso você já tenha tido um infarto ou alguma artéria entupida, já passou por esse susto aí, a gente também vai te passar algumas orientações para minimizar o risco futuro. Porque o fato de você ter tido um infarto não te obriga a ter outro, desde que você mude o estilo de vida, faça o tratamento medicamentoso correto ali para os próximos anos, tá bom? Então vamos lá, só para a gente começar contextualizando bem aqui, Lapa, explica para o pessoal o que é, né, essa doença arterial coronariana, o que é o infarto em si, por que isso acontece e como que a gente consegue entender isso de maneira bem simples. Boa, Vitão. De forma bem sucinta, acho que boa parte das pessoas já deve ter visto alguma animação no YouTube, alguma coisa na televisão mostrando a boa e velha placa de gordura que pode surgir lá nas artérias do coração, etc, né? Então é basicamente isso. A gente sabe através de estudos hoje em dia que mesmo crianças de 8, 10 anos, né, tem estudos aí, às vezes uma criança morreu num acidente e vai fazer a necrópsia, mesmo com idade muito baixa, 10 anos, 15 anos, já tem-se evidência que começa a acumular um pouquinho de gordura ali nas paredes das artérias, mas obviamente nessa idade não é nada, né, que preocupe. O problema é que ao longo dos anos essa gordura vai se acumulando, pode se acumular cada vez mais, e aí vai criando uma placa maior mesmo, uma obstrução ali, que impede que o sangue corra normalmente pelas artérias, né? E aí o diabetes é um fator de risco para isso, hipertensão, colesterol alto, cigarro, sedentarismo, alimentação inadequada, tem vários fatores de risco, né? E quanto mais eles vão se acumulando, pior, como era de se esperar, né? O que é que acontece, então? Na hora que estava lá a pessoa com 30 anos, ela tinha um pouquinho de gordura ali na artéria do coração, né, na parede do vaso, que a gente chama, pensa como se fosse um cano, né? Mas isso aí não tinha obstrução nenhuma, estava lá o fluxo passando direitinho. Passou o tempo, não controlou o diabetes, não controlou o colesterol, foi para 20%, continua sem causar problemas por enquanto. Enfim, aí digamos que alguma hora chega a 80% de obstrução. Aí a pessoa já pode ter algum sintoma, vai subir uma ladeira perto da casa,
aí sente aquele aperto no coração que a gente chama de angina, né? Aquela dor, né? Uhum. Sensação de aperto no peito e tal. Parou de fazer exercício, melhorou a dor, vida que segue. Isso aí pode ficar por meses, anos, né? Esse é um cenário que a gente fala da doença coronariana, que é aquele cenário crônico, de muito tempo, né? Uhum. O medo maior que a gente tem não é esse. O medo maior que a gente tem é, às vezes, tem uma placa lá de 30% que não está nem acometendo, né, o fluxo sanguíneo do vaso. O paciente está sentindo nada, está de boa. Mas aí, de repente, por uma série de fatores, e o diabetes contribui para isso, né, em Uhum. certa medida, aquela placa ali que era de 30%, ela pode romper, né? E aí, rapidamente, o vaso, por uma série de consequências do corpo, ele pode fechar Uhum. completamente, ou quase completamente, e gerar o infarto do miocárdio, que é a principal causa de morte no mundo. E aí pode acontecer da pessoa estar ali naquele jantar com a família, de repente, parado, sem fazer esforço nenhum, ela começa a sentir aquela opressão no peito, aquele aperto, começa a suar frio e tal. E aí, a gente vai falar depois, é o tipo de sinal que você tem que falar, rapaz, vamos pro pronto-socorro para ser avaliado por um médico, né? Então, assim, resumindo bastante, seria mais ou menos essas as evoluções possíveis, né, que a gente pode ter aí. Legal. Uma coisa que eu gosto de explicar sempre aqui pro pessoal, eu falo muito na consulta, e é uma dúvida comum, assim, mas por que que eu tenho, né, essa chance maior de ter infarto? Por que que é que isso surge? E eu gostei que você já Uhum, trouxe essa questão de, às vezes a criança já tem algumas coisas ali nas artérias que vai uhum, se manifestar só na fase adulta. Porque uma coisa que eu falo muito para os pacientes é que esses fatores de risco é como se fossem alguns agentes que dentro desse cano que você comentou aí, que é a nossa artéria, eles podem uhum. meio que ir machucando essa parede ali. E isso começa desde Perfeito. pequeno. Excesso de açúcar no sangue, o cigarro nem tanto, mas assim, o cigarro na fase adulta, obesidade, pressão alta, tudo isso vai meio que machucando esse cano. Pensa que é um cano Uhum, que passa só água e de repente começa a passar umas pedrinhas. E aí, em alguma curvinha, essa pedrinha pode bater ali no cano e dar uma trincada. O nosso corpo, ele uhum. consegue fazer manutenção disso, né, Lapa? Porque se não fizesse, Isso. a criança já teria problema muito cedo. Mas ao longo da vida, enquanto acontecem essas agressões e o nosso corpo vai fazendo a manutenção, se tiver muito mais fator de risco, né, ou seja, muito mais pequenas lesões dentro da artéria do que a capacidade de recompor e de fazer essa recuperação, vai se acumulando esse risco, né? Por isso que a gente brinca com os Isso. pacientes, né, que é importante fazer o cálculo do risco cardiovascular deles. Porque não é, Uhum, eu tenho 40 anos, tenho que tomar remédio para o colesterol ou para o diabetes. Não. Existem contas que a gente faz para ver se o seu risco está mais alto ou mais baixo, para a gente mantendo isso. esse controle. Até porque, como o Lapa falou, o infarto, na grande maioria das vezes, não é um problema que surge nessa semana. A pessoa nunca teve nada e infartou. Não, ela nunca sentiu nada. Mas dentro das Isso. artérias já tinha um processo, pessoal, que estava acometendo ali há 10, 15, 20 anos. Ah, Vitor, mas eu não sinto nada, minha pressão é alta, eu não sinto nada, minha glicose é alta, eu não sinto nada, meu triglicérides é alto, eu não sinto nada. Mas dentro da sua artéria, aquele cano lá que o Lapa comentou, ele já está começando a machucar por dentro. E aí vai criando essa placa. E aí, infelizmente, muitas pessoas só vão sentir dor uma vez na vida, que é a dor do infarto agudo ali. Infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa. Outras vão começar a ter esse vaso entupido e vão dar tempo da gente acudir, tá? Mas a conversa central desse podcast aqui, pessoal, é não espere sentir dor para tratar. Por quê? É o acúmulo de prejuízos nos últimos 20 anos que gera o infarto. O Lapa pode até me corrigir Uhum. aqui se eu estiver errado, né? O pico de infarto é entre os 50, 40, 50 anos, né? Ou 50, 60, não me lembro aqui exatamente. Não, a gente pensa a idade mais típica, né, de acontecer é ali depois dos 50, 60 anos, né? Quanto mais idoso o paciente, até porque normalmente aí vai ficando mais comum, né? Pressão alta, etc, etc, vários fatores de risco, então vai aumentando esse risco, de fato, a idade é um fator bem relevante, né? Quando aparece infarto com menos de 50 anos já é um infarto mais precoce, e aí comumente tem fatores de risco, como cigarro, diabetes, etc, né? Exato, é isso que eu ia Então, cada comentar. vez mais a gente vê isso na prática, né? Mas ainda é uma doença mais ali dos Dos 50, 50 a 60 mais. E em acontece diante, nos né? Isso. 50 a mais, por quê? Porque já está com problema há 15, há 20 anos, que às vezes já está acima do peso, já está sedentário, Isso. já está fumando. A glicose não é um diabetes super descontrolado, mas já tem um pré-diabetes.
a pressão tá ali um 14/9, mas tá tudo bem, eu não sinto nada. Então fica esperto, se há 10 anos você tá aí meio que enrolando o tratamento de doenças sérias porque não sente nada, porque a conta, eles cobram de uma vez só, tá? Eles não vão cobrando por parcela, não. Infelizmente, ela pode chegar muito grave lá na frente. Show de Isso é bola. uma coisa Então que a já. gente fala muito, né, Vitão? Porque é muito comum isso, o paciente dizer, doutor, mas eu vou tomar um remédio, O resto da eu não vida. sinto nada. Para pressão, para o colesterol, para o diabetes, o que seja, né? E comumente esses três fatores vêm juntos, né? É. E é crucial, e é isso que a gente está fazendo aqui, a gente falar. A gente vê isso todo dia no hospital, todo dia que eu vou passar a visita lá no Hospital das Clínicas, todo dia tem paciente internado que tem esses fatores de risco, está lá com as artérias todas entupidas, e aí agora vai ter que ir para uma cirurgia de ponto safena, etc. Exato. E aí, muitas vezes, quando a gente está conversando com o paciente, muitas vezes é a primeira vez que ele bateu no médico, aos 50 e poucos anos, ele fala, poxa, doutor, se tivessem me dito isso 10, 20 anos atrás, é justamente o que a gente está falando aqui, não vamos atrás do leite derramado, não, vamos tentar prevenir, porque como minha avó já dizia, prevenir é bem mais tranquilo do que tratar. Do que remediar. Você não vai sentir, geralmente, dor de cabeça por causa da pressão, não vai, os sintomas clássicos de descompensação de diabetes, né, urinar muito, perder peso, felizmente não são tão comuns, quando está completamente descompensado. O colesterol alto não vai dar nada em você, né, não vai ter nenhum sintoma, a não ser quando já vem a bronca, como você já falou, o AVC, né, o derrame, o infarto, que a gente quer evitar que isso aconteça. Né? Legal. E eu brinco que assim, o pessoal fala, mas é que hoje também tudo que você vai é remédio, né? E eu falo, eu entendo, né, que não é legal tomar um remédio todo dia. O ideal seria não precisar. Mas eu acho muito mais legal tomar o remédio todo dia e viver bem até os 90 do que não tomar o remédio e já começar a ter perrengue com 55, viver dos 55 aos 70 só tentando enxugar o gelo da saúde ali e morrer com 72. Mas meu avô não tomou remédio nenhum até os 70. Aí morreu com quantos? Com 70. Sim. Agora você que está tomando remédio porque tem necessidade, você vai poder tomar os remédios, infelizmente vai te incomodar um pouquinho no seu dia a dia aí, mas você vai chegar bem nos 90. É sobre isso que a gente está falando, a medicina evolui, a ciência evolui, né? A indústria farmacêutica evolui para que a gente tenha mais longevidade. E aí por isso que é importante seguir bem com o médico, baseado em evidências, para te proteger. Porque hoje a gente sabe, né, que se a gente trata a principal causa de morte no mundo, o que acontece com as pessoas? Elas morrem menos. E aí, essa é a ideia da medicina. É muito bonito a gente salvar um paciente, né, lá na sala do pronto-socorro, quando tem uma parada cardiovascular, o médico ali, ele é colocado lá na altura. Mas o médico está ali todo dia te falando, perde peso, para de fumar, toma um remédio. Geralmente ele não leva muito os louros dessa glória não, tá? Mas é importante também. Eu costumo dizer, então, que o bom médico ele vai prover ao paciente o que aquele paciente precisa. Sempre se preocupe se você está vendo algum médico no Instagram que ele tem uma resposta para tudo. Faça, que pode ser até uma coisa boa. Exercício resolve tudo. Não resolve tudo. Quem dera. Né? Ou tal medicação XYZ resolve tudo. Magnésio. Não resolve tudo. Então, magnésio. Então você tem pacientes e pacientes. E você sempre vai querer indicar para o paciente aquilo que a ciência mostrou de forma contundente que vai ajudar a qualidade de vida dele. Então, por exemplo, já que a gente falou de remédio, a gente vai falar só de remédio? Lógico que não. Devemos comentar depois sobre a importância da alimentação e exercício físico. Essa é sempre a base da saúde, né? Não só física, mas mental também, enfim, questão de sono, etc. Isso todo mundo vai receber, todo mundo deveria estar fazendo, atividade física, alimentação saudável, etc. Mas, se você tem um paciente aí que tem diabetes, tem 40 e poucos anos, e está com a pressão ali de 140/90, 14/9, como você disse, a ciência já mostrou por A mais B que, se você entrar com medicação para esse paciente que não melhorou a pressão, né, na hora que fez dieta, atividade física, na hora que você entra com remédio para pressão, na hora que você entra com remédio para diabetes, remédio para colesterol, todas essas intervenções diminuem o risco da pessoa morrer. Não é só, diminuir o risco de infarto, que já é ótimo, diminui o risco da pessoa morrer. Então, assim, né, considerando essas 3 medicações que eu falei agora, diabetes, pressão e colesterol, todos a gente tem, ou de graça ou praticamente de graça na rede pública, né? Felizmente, né? Baita conquista do SUS, né? Então, acho que seria bobagem a pessoa não lançar mão de coisas que aumentam comprovadamente o seu tempo de vida. Não é a opinião minha, de vida, não. São estudos gigantescos, com dezenas de milhares de pacientes que mostram isso, né? Legal. E você trouxe um ponto que eu sempre falo nas consultas aqui, lá, porque é o seguinte... O paciente vira para mim e fala assim, doutor, o que o senhor acha disso? Aí eu falo, eu não acho nada. Eu sigo as evidências e as evidências me mostram que
se eu baixar o seu colesterol, com a sua glicose, com a sua pressão, você vai viver mais. O médico que põe a opinião dele na frente da evidência, ele tá errado, entendeu? Porque, assim, pensa que os estudos são feitos com milhares de pessoas, né, para observar esses efeitos ali. E aí, basicamente, o que o Cláudio falou é o que a gente vê todo dia. Eu atuo no SUS e atuo no particular também. E às vezes, né, já mudou muito, o perfil do paciente do SUS hoje é muito mais informado do que era antigamente. Mas às vezes eu pego um paciente completamente sem informação. E ele tá ali com seus 60 anos, e aí quando eu pego esse paciente de 60 anos sem informação e vejo outro paciente de 60 anos no meu consultório com informação, às vezes eles nasceram na mesma cidade, trabalham com a mesma coisa, mas um tá assim, já acabado, literalmente falando, pressão alta, obeso, infartado, tomando remédio para próstata, para pressão, para glicose, assim, cheio de coisa ruim, já complicado, com problema na visão, neuropatia, impotente. E o outro de 60 anos está ali com o remedinho do colesterol, às vezes um remedinho da pressão, dose baixa, magro, forte, bem, cabeça boa, com expectativa de viver mais 30. E o outro já está meio que cansado ali do que está acontecendo. Então, assim, a informação é muito importante. E eu queria que a gente só passasse aqui rapidinho, Lapa, reforçando quais são os fatores de risco. E aí, pessoal, aqui no podcast, a gente já gravamos podcast sobre a apneia do sono, que é um dos fatores de risco para um infarto, né? Vamos gravar sobre obesidade, vamos gravar sobre outros assuntos. Então dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem no canal aqui. Mas vamos falar sobre esses fatores de risco e depois eu queria que a gente aprofundasse nessa relação do diabetes, como que isso potencializa, né, o infarto, e o LDL, né, que é o colesterol ruim, que eu acho que é um assunto que a gente podia bater muito, porque infelizmente daqui na internet tem gente falando que colesterol não importa, que a estatina é uma invenção da indústria farmacêutica para te deixar escravizado, que colesterol é bom para a saúde, enfim, vamos desmistificar algumas coisas aqui baseadas em evidência e não em opinião, né? Uma pausa rápida aqui no seu episódio só para te dar um recado. Se você está procurando atendimentos para ajudar no controle do seu diabetes tipo 2, visando até chegar na reversão do diabetes, nós aqui da Tipo 2 temos um plano que pode te ajudar. Mande uma mensagem para o WhatsApp que está aqui embaixo desse vídeo ou desse episódio, que tem ali um cupom de desconto para quem é o ouvinte aqui dos nossos podcasts, para te dar esse estímulo, né, esse pontapé inicial para começar um novo tratamento do diabetes focado não só nas medicações, mas também no seu estilo de vida, te orientando em relação à alimentação, a exercício, a combinação de medicações que podem te ajudar a ter um melhor desfecho, reduzindo a sua hemoglobina glicada, reduzindo o seu peso e reduzindo aí seus fatores de risco cardiovasculares, tá bom? Vai ser um prazer te acompanhar por aqui na Tipo 2. Um grande abraço e bora seguir o episódio. Beleza. Então, bem, se a gente for ver os principais fatores de risco, né, para infarto, etc. Diabetes, eu não vou nem falar os critérios, vocês já martelam bastante aqui. Chovendo molhado. Pressão, né? O ideal seria a pressão menor do que 12/8, 120/80, né? Passou disso, você já começa a ligar a luz ali amarela. De forma geral, né, aqui no Brasil a gente considera a pressão alta quando ela é maior ou igual a 14/9, 140/90, mas no paciente com diabetes, se ele ficar com a pressão persistentemente acima de 13/8, 130/80, ele já vai ter indicação, inclusive, de medicação. Apesar da classificação ainda ficar como pré-hipertensão, mas se tiver o diabetes junto, tá dando ali 136/80 e pouco, né? 13,5/8,5. Se ficar assim, não melhorar com dieta, atividade física, já vai precisar de medicação. Crucial, não vai dar sintoma, não espera dar dor de cabeça para tomar medicação. Isso vai lhe custar anos de vida potencialmente para frente. Então, primeiro, hipertensão, que é o fator de risco mais comum, né, que a gente vê. Diabetes, né, vocês já falam bastante aqui. Terceiro, colesterol, né? E aí tem aquela confusão toda, colesterol bom, colesterol ruim, etc. A gente foca muito no colesterol ruim, chamado que é o LDL, né? Quando você pega lá seus exames, vai ter colesterol total, HDL, geralmente está escrito ali LDL, né? Toneladas de dados na literatura médica mostrando que quanto maior o LDL, maior o risco cardiovascular, né? É assim, é linear o negócio, né? Subiu um, subiu o outro, não tem muito mistério. E do outro lado, na hora que você baixa esse colesterol LDL, e aí a principal medicação que a gente usa para isso são as estatinas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, todas são boas. Você diminui muito o risco de morte, de infarto, de AVC,
de demência, é Demência. uma das causas de demência, inclusive, é colesterol alto, né? Todo mundo morre de medo com razão, né? Por causa das limitações todas da demência. Então, pessoal, esse daqui, se você escutou alguém na internet dizendo que colesterol LDL alto não é problema, que estatina não diminui risco, foge dessa pessoa, de verdade, porque assim, essa é uma das maiores verdades que a gente tem na medicina, e não foi um, nem dois, nem três, nem cinco, nem 10 estudos, são dezenas de estudos mostrando a mesma coisa. Em ciência, isso é uma coisa muito importante. Ah, Eduardo, como é que eu faço para saber se uma coisa é verdade ou não? Um dos critérios na ciência é isso. Só se você tem um grande estudo mostrando tal coisa, ótimo, se ele foi bem feito, etc, etc, pode ser que um estudo apenas já seja forte o suficiente para você mudar a sua conduta ali no consultório, prescrever uma medicação ou não, enfim. Mas um dos principais critérios é esse, é quando você tem vários estudos diferentes, usando populações diferentes, idades diferentes, países diferentes, mostrando basicamente a mesma coisa, né? E com estatina a gente tem dezenas e dezenas mostrando a mesma coisa. Quer seja no paciente que não teve um infarto ainda, que a gente chama de prevenção primária, quer seja no paciente que já teve infarto, já teve AVC, que a gente chama de prevenção secundária. Então, crucial, os americanos inclusive falam, se você tem acima de 40 anos e tem diagnóstico de diabetes, só essas duas coisas juntas aqui, você já vai ganhar alguma dose de estatina. Legal. Alguma dose você vai ganhar. Vamos aprofundar nessa questão do LDL, porque a gente sabe que tem níveis, né? Cada paciente vai ter que tomar ali o remédio para chegar no nível. Mas eu queria comentar uma coisa aqui que me chamou a atenção. Eu falo de reversão do diabetes, né? Que é um assunto novo, desde 2019 para 2020. Foi quando eu comecei a ler os primeiros artigos que falavam disso. E aí o que você comentou aqui é muito legal, porque o artigo, para ser tido como verdadeiro, ele precisa ser muito bem feito e ele tem que ser feito com muitas pessoas, e quando ele for repetido em outro lugar, a gente tem que esperar um resultado semelhante. Eu não posso fazer um estudo aqui e provar que o chá de melão de São Caetano reverte o diabetes aqui no Brasil, e aí quando eu der o melão de São Caetano para as pessoas na Índia, não acontece nada. Isso aí é um pulguinho atrás da orelha. Por que eu tô falando isso? As pessoas falam, Vitor, mas tentaram esconder da gente essa verdade da reversão do diabetes, já que você já viu isso aí desde 2020, até hoje não se fala muito nisso, e agora que isso entrou na diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes. E eu falo, calma, para entrar na diretriz, né, para ser algo que vai ser agora direcionado aos médicos para falar com os pacientes, tem que ter muito cuidado. Tem que ser muito bem organizado, porque imagina só, descobriu um negócio novo aqui, então vai. E aí, depois de 3 anos, não, volta. Aí a gente teria muito mais prejuízo do que benefício. Então, os estudos, eles vão seguindo uma linha cronológica ali de evidência, né? Vai se ganhando corpo essa evidência até chegar na diretriz. A reversão do diabetes chegou nas diretrizes e eu acredito que ela vai continuar aumentando essa voz ali. Mas a estatina, o remédio do LDL, já está lá, há muito mais tempo. E a gente sabe disso, a gente vê isso, e hoje em dia até evoluiu, né? Os níveis, o pessoal fala, mas todos os anos eles mudam o nível do colesterol para te dar mais remédio. Não, é porque eles estão vendo que se controlar mais, quem controla mais, o que aconteceu com quem controlou mais? Viveu mais. Então, você não toma um remédio obrigado, você toma só se quiser, entendeu? E se você tomar, você vai viver mais. Então, assim, eu gosto de falar isso para os pacientes, porque, como você disse, na internet tem gente que fala que colesterol é isso, colesterol é aquilo. E não, gente, quando a gente faz o dever de casa do médico, né, que é estudar, entender sobre metodologia científica, não acreditar somente num grande guru da medicina aí, que tem vários aqui no Brasil, quando a gente confronta isso com dados, não tem o que falar. Usar a estatina salva vidas, diminui chance de infarto, de AVC, de demência, de tantos outros problemas. E agora a gente já sabe que tem níveis para esse paciente diabético. Nem todo mundo tem que ficar com LDL lá menor que 50. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, Lapa, porque é uma confusão que os pacientes têm muitas vezes assim. Vitor, eu fui no médico, meu colesterol estava 75, ele falou que está alto, o LDL, né? E eu vi aqui na internet que pode ser menor que 100, então o médico está errado. Como é que funciona isso aqui? Vamos explicar para a turma. Beleza, então. Aqui é aquele negócio, né? A gente tem alguns exames que meio que o ponto de corte é igual para todo mundo, né? A glicemia de jejum é um exemplo, né?
Passou de 100, né? Você já está ali numa zona de preocupação, 126 para cima, já fecharia diagnóstico de diabetes, quer a pessoa tem 20 anos, quer tenha 80. Não vai mudar, o critério é o mesmo, né? Em relação a colesterol, e aí a gente vai focar mais uma vez no colesterol ruim, né, que chama o LDL, né? Se você pegar o resultado do laboratório lá, talvez ele fale alguma coisa como tal coisa, menor do que 130, tal coisa, menor do que 100. E aí tem várias faixas ali, como você disse e tal. Ou seja, um colesterol, como você disse, um colesterol LDL, colesterol ruim de 80, que para mim ou para você, né, que temos aqui 30 e poucos, 40 e poucos anos, sem nenhuma doença associada, etc. Está tranquilíssimo para um paciente que já teve infarto, é considerado alto. E aí, por que você disse? Fica mudando os níveis do colesterol de tempos em tempos. Isso mostra que a ciência não é precisa, não é assim que funciona. A questão é, quando era lá atrás, sei lá, 20 anos atrás, a gente tinha determinados níveis de colesterol para tratar. Se tiver acima de 100, eu vou tratar. Porque as medicações que a gente tinha na época, elas permitiam a gente analisar até um determinado nível de colesterol. Exemplo, o paciente tem um colesterol de 150. Eu vou tratar um com medicação e outro sem medicação. O cara que não recebeu medicação continuou em 150. O que recebeu medicação caiu para 95 e morreu menos. Exemplo. Baseado nesse estudo, eu posso falar, paciente que tem tal problema, se ficar abaixo de 100, né, era 95 no estudo, deu bom, show. Digamos que fosse essa a diretriz de 20 anos atrás. E aí, nos últimos 5 anos, começa a aparecer um bocado de trabalho mostrando, olha, esse mesmo paciente ali de 20 anos atrás, se a gente tratar hoje com uma medicação ainda mais forte, jogar para 40, 50, ele vai morrer ainda menos do que se ficar em 100. Aí a gente faz o quê? Ótimo, aprendi mais uma coisa. Então, vamos somar esse conhecimento ao conhecimento que eu tinha antes. Ou seja, se antes um paciente que teve infarto 30 anos atrás, um LDL de 100 estava tranquilo, agora a gente sabe que se ele ficar abaixo de 50, por exemplo, é muito melhor para ele. E aí a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que o bom médico, ele é sempre humilde, ele não tem nenhuma percepção que ele tem resposta absoluta para tudo, porque graças a Deus a ciência vai evoluindo, né? Pessoas inteligentes mudam de ideia. Essa foi uma das melhores frases que eu aprendi ano passado. Eu estou repetindo ela muito. Pessoas inteligentes mudam de ideia. Isso é legal porque o que eu gosto de explicar para a turma, esse colesterol LDL, pessoal, por si só, ele não é um negócio do mal, tá? Mas, lá naquela placa que o Lapa comentou, que entope a sua veia, ele é um dos fatores que entra dentro dessa feridinha, dentro da artéria, e ele vai sofrer um processo ali que a gente chama de oxidação, né? Ele vai perdendo um pouco ali a propriedade dele, e aí ele vai atraindo outras células, e aí isso aumenta a placa. É como se enchesse de espuma essa placa e ela aumenta o tamanho. Então, o que a gente faz? Lembra dos fatores de risco? Nós aqui como médicos estamos tentando diminuir seu peso, diminuir sua pressão, diminuir sua glicose para parar de machucar essa artéria. Mas o colesterol LDL, se tiver menos dele no seu sangue, vai ter menos dele dentro dessa artéria. E aí essa artéria, esse machucado da artéria vai crescer menos, né? Ele vai aumentar menos a chance dele explodir ali e fazer um infarto. Então você tem que entender que é o seguinte, nós aqui na medicina, a gente vai vendo como é que estão seus exames e seu estilo de vida e vamos tentando apertar o parafusinho para diminuir o risco, porque quanto mais você tem esses controles, né, bem feitos, menor a sua chance de ter uma complicação. Alguns deles a gente consegue fazer sem remédio, como parar de fumar, se fuma ou não fuma, mas tem horas que tem remédio, né? E eu sempre tenho falado aqui, Lapa, que você está formado há 15, não é? 19. Pô, tá bem, tá. Botox tá em dia do Lapa ali, ó. Eu tô formado há 10, né? Então, assim, ele tem o dobro de tempo de medicina a mais que eu. Eu vi muita coisa mudar já. Você já deve ter visto muito mais do que eu. Eu falo que, assim, a gente vai tratar um diabetes hoje, a gente tem os GLP-1s, né, as canetinhas do emagrecimento, a gente tem a dapagliflozina, que é um remédio que ajuda muito o seu rim a eliminar mais urina. A gente tem insulinas que duram o dia todo e que são mais estáveis, coisas que há 10 anos atrás não tinham. Hoje a gente vai tratar o colesterol, tem as estatinas, mas tem as outras medicações também que há 10, 15 anos a gente não tinha. Então, a gente está ficando com mais arsenal terapêutico para tratar os pacientes e a gente consegue agora fazer esse ajuste mais fino, né? Para evitar que você tenha as complicações que talvez o seu pai teve, o seu avô teve, né? Então, sem contar que a gente tem o YouTube hoje também, para informar o pessoal. Só para mostrar como a ciência evoluiu, né?
Meu pai é cardiologista também, ele fez a formação dele uns 30 anos antes de mim, né? Uhum. E lá no final da década de 70, começo da década de 80, quando meu pai estava na formação dele, a mortalidade de um paciente com infarto, por exemplo, ficava ali em torno de 30%, por exemplo. Hoje em dia, esse mesmo paciente, se a gente transportasse no tempo, o mesmo caso, sendo que ele chega no hospital agora, em 2025, 2026, essa mortalidade cai aí para uns 6% mais ou menos. Então, vê que negócio espetacular. O mesmo paciente, só o fato dele ter nascido 40, 50 anos depois, ele sairia de 30% de mortalidade, quase que a cada 3, um morre, para 6%, 5%, dependendo do serviço, enfim, né? Então, isso aconteceu por quê? Por causa da evolução da ciência. Várias medicações novas, stent novo, etc, etc, etc. Então, que bom que a gente está na melhor época da história da medicina, né? E o pessoal ainda fala que a indústria é malvadona, né? Eu fico nervoso com esse negócio, bato nessa tecla demais. Eu não sabia dessa. Eu sabia que tinha reduzido a mortalidade, mas é legal ver um dado, um fato, um argumento assim, né? Tá vendo que o Lapa aqui não Isso, trouxe a opinião dele sobre estatina. Ele trouxe um número que não exato. é ele que procurou, que são os estudos que mostraram que antes morria 30% e agora morre 6%. E por que que morre 6%? Porque você tomou seu chá de melão de São Caetano, ou seu magnésio, ou sua coenzima Q10? Não, gente. É porque a gente tem tecnologia, a gente tem remédio, tem informação e consegue fazer isso aí, conectado com tudo, reduzir mortalidade, né? Pô, Então, legal. só um ponto em relação a isso, né? Para quem critica a indústria, primeiro, né? Pronto, essa redução de mortalidade absurda que a gente teve no infarto certamente não seria possível sem financiamento da indústria farmacêutica. Porque entre essas várias medicações que tem, né? Vamos comparar com a década de 80, a gente não tinha captopril, enalapril, Zieca, a gente não tinha estatina, né? A gente não tinha medicação que dissolve o coágulo, trombolítico, a gente não tinha os estentes. Tudo isso foi financiado pela indústria, né? E são pesquisas que custam bilhões de dólares, né? Exato. Isso quer dizer que tudo que a indústria falar numa propaganda, alguma coisa é verdade? Óbvio que não, né? Não. A função da indústria, em última instância, é ganhar dinheiro vendendo as ferramentas, medicamentos, tratamentos dela. E aí a importância de um bom médico. O bom médico vai filtrar esse tanto de publicação científica, que a gente nunca teve tanta publicação científica no meio do campo. Ele vai ter que ler aquela publicação, vai ter que ver se aquele resultado faz sentido ou não, se foi reproduzido em outros estudos ou não, se vale a pena o custo-benefício, porque às vezes um estudo até mostra, a medicação X é boa, mas poxa, eu tenho que tratar 1 milhão de pessoas para ter algum benefício, tenho que, se a cada 100 pessoas que eu trato eu posso ter algum malefício, poxa, aqui na balança não está valendo muito a pena para aquele meu paciente, né? E aí vem a beleza do médico, senão a inteligência artificial resolvia tudo, certo? Não precisava de médico. Chegava lá, o paciente dizia, eu tenho diabetes, estou com glicose, o chat GPT da vida cuspia lá uma pressão e está resolvido. Óbvio que não é assim, nem vejo isso acontecendo nas próximas décadas. Também não. Então tem que ter o expertise do médico de falar para aquele meu paciente ali, pegando tudo que eu tenho de dados científicos, o que é que eu vou fazer para dar, né, o melhor tratamento possível, como eu daria para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, e por aí vai, né? Legal. Não, e vamos já entrar nesse assunto aqui, porque é um dos que eu mais gosto, de fazer esse plano para o paciente, né? Eu brinco assim, pô, a tirzepatida, né? O Monjaro, chegou no Brasil recente, é um bom remédio para diabetes, para emagrecer? É. Vamos usar em todo mundo? Depende. Você consegue Uhum, manter ele por 5, 6 meses para ter um resultado consistente? Ou não? Você vai ter que uhum, vender alguma coisa para pagar um mês de tratamento e na expectativa de se resolver. Eu prefiro que você pegue esses uhum, R$ 1.000, R$ 1.500 e pague um ano de academia junto com 2 uhum. consultas com o nutricionista do que compre esse remédio se não for se o fator financeiro for tão importante assim, né? Então é por isso que é importante a gente fazer um plano juntos aqui. E para falar do plano, já que você está ouvindo a gente aqui no podcast, eu sei que você quer ir alguma coisa mais prática, né? Vamos colocar aqui, Lapa, só quais são essas metas, né? Vamos trazer um paciente fictício aqui, ó. É, Pessoa Perfeito. aí de 50 anos, tá ali com a glicose um pouco mais alta, um pré-diabetes ou já um diabetes. Uhum, A ficha caiu, tem que se cuidar, tá preocupado aí, tá vindo um netinho daqui a pouco, quer curtir mais esse netinho ali muitos anos, e agora eu vou uhum. começar a me cuidar melhor da saúde. O que que seria ali os principais objetivos que essa pessoa tem de saúde, assim? Quais são as metas que ela tem que anotar no caderninho e falar, ó, minha glicose eu quero abaixo de tanto, minha pressão assim, meu peso assado, vamos falar disso aqui juntos, para o pessoal sair com Perfeito. um dever de casa e depois a gente entra ali nos exames que a pessoa pode fazer hoje para ver se já tem alguma questão cardiológica, como prevenir alguma coisa maior. Perfeito.
Então, vamos pegar aí, então, caso, um homem de 50 anos que tem diabetes já, né? Tá lá com a glicada de 7,5, várias glicemias de jejum de 150, o que seja. Tem pressão alta também, tá lá com a pressão 14,5 por 9,5, 15 por 10, né? Em linguagem popular. Não tem muita dúvida, várias medidas, que a gente não vai dar diagnóstico em uma medida só, mas mais de uma consulta, mediu direitinho, tá sempre alta, tal. E tá com LDL de 150, que é o colesterol ruim. E tá fumando para piorar, ou seja, tá tudo desorganizado, né? Então, quais são as coisas que a gente vai ter que almejar para esse paciente com diabetes, né? Então, pressão, via de regra, vai ter que estar abaixo de 130 por 80, 13 por 8, né, na linguagem popular, certo? Mais uma vez, tem que ser medido direitinho, não é o paciente chega ali agoniado da consulta, sentou, já mediu, não, tem toda uma técnica adequada para medir, mas enfim, pressão abaixo de 13 por 8, né, isso aqui crucial. Segundo, o colesterol ruim, que é o LDL. Eduardo, mas e o HDL, o triglicerídeo? Esses fatores são importantes, mas o central que a gente vai focar e que a gente tem muita evidência científica que diminui risco de complicação, de infarto, de AVC, de morte, é o LDL. Então, via de regra para o paciente com diabetes, isso vai variar de paciente para paciente, mas de forma geral menor do que 70. Se já teve alguma complicação ou se tem inúmeros fatores de risco associados, até menor do que 50, dependendo do caso, né? Mas certamente 150, como tá aí, tá ruim, e você não consegue baixar isso só fazendo atividade física, melhorando a alimentação. Não consegue. Não consegue. É diferente do glicerídeo. Muitas vezes o paciente tá lá com o glicerídeo pipocado, 700, 800, mas tá bebendo muito, tá se alimentando muito mal, tá sedentário e tá acima do peso. Às vezes, só você ajustando o diabetes e controlando esses fatores todos, às vezes você consegue jogar o triglicerídeo para 200 sem remédio nenhum, por exemplo. Isso não acontece com o LDL. Não acontece. Exato. É difícil mesmo de baixar. Então, precisaria aí de uma estatina, pelo menos, talvez outra medicação, para baixar ali abaixo de 70, a depender, via de regra, né? Cigarro. Ninguém deveria fumar, né? Mas cigarro com diabetes e hipertensão é péssima combinação, péssima. Lembrando A que gente tem vape é cigarro, viu, alternativas. gente? Aqueles pendrive Perfeito, assim é cigarro, não é só o cigarrão branco, não. perfeito, perfeito. Então, isso é crucial. Talvez de todas as intervenções que a gente tenha na cardiologia, a que tem a maior impacto de todas é parar de fumar. Até mais do que remédio para pressão, para diabetes, porque assim, isso mostra o tão ruim que é o danado do cigarro. Ontem eu Então, atendi uma crucial paciente aí. aqui que tinha glicada de 6,5, ela chegou em 5,8, felizona assim, perdeu 5 quilos, foi uma baita conquista. E aí eu dei os parabéns para ela e falei, mas só tem um ponto aqui. Entre parar de fumar e baixar essa glicada de 6,5 para 5,8, Ah, eu certeza. sinto lhe dizer que se você tivesse parado de fumar, era muito mais importante do que diminuir a glicose. Não quis tirar Certeza. ali o mérito dela, mas eu bati na tecla que, ó, a sua grande próxima meta é reduzir ou ao máximo esse cigarro e possivelmente parar. Porque essa é outra evidência, assim, não tem Perfeito. desculpa. Quem fuma mais, morre mais. Perfeito. Perfeito. Então, cortar o cigarro fora. E aí, mais uma vez, Eduardo, mas eu fumo muito, fumo uma carteira por dia. A gente tem alternativas, né, de medicações que a gente pode ajudar, porque a gente sabe que é difícil parar de fumar Não é mesmo. fácil. E na hora que junta essas medicações, reposição de nicotina, bupropiona, uma série de opções que a gente tem no Brasil, ajuda bastante. A glicada, e mais uma vez, você já fala bastante aqui, mas abaixo de 7%, né? Via de regra, a gente pode individualizar de ser um pouco mais conservador, um pouco mais agressivo, mas a via de regra seria menor do que 7%. Esses seriam os pilares principais. E além disso, aí crucial, alimentação adequada e exercício físico. Eduardo, eu estou sedentário, vou fazer atividade física. Será que isso vai diminuir horrores minha pressão? Vai diminuir horrores meu colesterol LDL? Vai baixar horrores o meu peso, a minha glicada? Não. O efeito da atividade física, via de regra, sobre esses parâmetros, né, ele costuma ser modesto a moderado. Mas, aí é aquela história. O que é que você quer no final das contas? Você está preocupado em baixar a glicada 0,3 ou você está preocupado em viver mais, ter Exato. menos infarto? Pois é, a atividade física ela pode não ter um impacto tão grande sobre esses parâmetros que a gente falou agora, mas ela tem um impacto enorme sobre infarto, Alzheimer, demência de forma geral, depressão, mortalidade. Então, assim, a atividade física não é negociável. Não gosto de fazer atividade física, né? Bem-vinda à vida adulta. A gente faz coisas que não Que não gosta, gosta, né? mas que trazem resultado, né? Faz parte. E eu falo muito disso, assim, né? O remédio do colesterol, ele diminui o colesterol. A caminhada, a dieta bem feita, ela vai diminuir a pressão, o colesterol
a hemoglobina glicada, vai melhorar seu sono, vai diminuir seu refluxo, vai reforçar sua imunidade, vai te dar mais disposição, vai dar mais autoestima, que vai te ajudar a fazer mais caminhada, a perder peso. Então, a ideia não é achar uma bala de prata ali, ó, uma coisa que vai me fazer viver mais. Não. Como o Rafa disse, na vida adulta, você entende as suas responsabilidades e, gente, lógico, eu sei que em paralelo aí, sua vida financeira está correndo, sua vida familiar está correndo, os desafios que você tem estão acontecendo. Eu não consigo te tirar da sua vida, colocar numa caixinha, te tratar e voltar para a vida. Mas o desafio é, enquanto tudo está acontecendo, qual que é o primeiro passo que eu posso dar para melhorar a minha saúde? Pô, então eu vou parar de pedir lanche todo dia à noite, vou fazer uma janta em casa, muito mais saudável. Vou diminuir meu cigarro. Sábado e domingo eu vou sair para caminhar. Eu não consigo meio de semana, mas final de semana, sábado e domingo eu vou fazer uma caminhadinha de 1 hora ali. Porque se a cada mês você conseguir dar um ponto a mais ali para a saúde, é um ponto a menos para a doença. E assim, com essa mentalidade, no final de um ano você já é outra pessoa, entendeu? Tô cansado de ver pacientes aqui que vão aos pouquinhos, mas não param de ir, e no final de um ano eles conseguem resultados ali muito, muito legais. Lembrando que o infarto não é só a pressão, não é só a glicose. Geralmente ele é um somatório. E aí quanto mais... É igual passar de ano, gente, na escola. O aluno nota 6 passa de ano? Passa. Mas qualquer coisinha ele fica de dependência ou repete o ano. É muito melhor você estar com nota 8 e 9, que você passa com folga, mesmo que você tropece em alguma coisa ali na frente, do que estar sempre ali no limite, porque às vezes você consegue, às vezes você não vai conseguir ter o mínimo e vai ter algum problema de saúde, tá bom? E em relação a isso, então, só lembrando, em relação à atividade física e tal, imagina quanto é que custaria um comprimido que diminui risco de morte, diabetes, obesidade, hipertensão, colesterol, demência, depressão, Alzheimer. Custaria milhares de reais, provavelmente. Pois é, essa medicação não existe ainda, mas a atividade física faz isso tudo. É de graça, né? Você pode colocar o tênis, sair para andar no meio da rua e tal, mas a gente sabe que tem todas as dificuldades de encaixar na rotina, etc, etc. Então, uma ótima coisa que você falou é a questão das micrometas. Não está com tempo de fazer atividade física, pelo menos tenta fazer mais atividade no dia a dia, deixa o carro ali mais longe, né? Em vez de parar pregado ali quando for numa venda, no shopping, alguma coisa, bota 2 quarteirões de distância, sobe de escada em vez de elevador. Isso não vai fazer diferença nenhuma, Eduardo. Faz diferença. A gente tem um bocado de estudo mostrando que esses relógios são muito comuns hoje em dia, tem um super barato, 100 e poucos reais, que mede a quantidade de passos por dia. Se você aumentar em 1.000 passos por dia que você anda, que é pouca coisa, isso já tem repercussão em relação aos fatores de risco cardiovasculares. Então, crucial. Legal, também alinhado nisso. Eu falo muito de micrometa aqui pro pessoal. Porque assim, ninguém sai do sedentarismo para 5 dias por semana. É difícil dar esse passo, concordo. Mas você sai do sedentarismo para descer uma estação de trem antes do seu trabalho, parar de pegar todo elevador para subir um andar, sobe um lance de escada. Doutor, mas eu chego lá no alto da escada morrendo. Tá vendo? Isso já é um exame, te contando que seu coração tá assim, pelo amor de Deus, me dá uma atenção aqui. Mas as micrometas fazem muita diferença, tá? E aí, Lapa, vamos falar então, pessoal, agora, o que tem que ser feito de check-up, né, dei mole aqui nos últimos 15 anos, não cuidei tão bem da minha saúde, minha pressão subiu, tô com um pré-diabetes. O que eu posso fazer agora para entender em que nível que eu tô e como que eu me organizo para os próximos passos, né? Quais exames que a gente tem aí hoje e o tipo de acompanhamento que a gente pode fazer? Perfeito, então. Então, assim, primeiro, né, mais uma vez, pega um paciente, então, 50 anos, não estava acompanhando com ninguém e deu lá uma glicemia de jejum de 106, uma glicada de 6,1, tá ali no pré-diabetes e bateu no clínico geral, um cardiologista, endocrinologista, o que seja. Então, primeiro, né, como o pré-diabetes, né, tá a um passo de virar diabetes, se é fator de risco cardiovascular, você vai ter que avaliar todos esses outros fatores de risco cardiovasculares que a gente falou. Alguns são só pela conversa, né? O senhor fuma, quanto, tal, enfim. Outros a gente vai ter que ver através de exames. Pode ser exame de laboratório, tirar o sangue e ver. Exemplo, quanto é que está o seu colesterol LDL, quanto é que está o HDL, que é o colesterol bom, triglicerídeo, etc, né? Outros são, na própria consulta, medir a pressão do paciente de forma adequada e ver se tem, né, pressão alta associada, etc. Outros, pode ser simples, tipo no cardiologista. Sempre que você for no cardiologista, você vai fazer um eletrocardiograma, né, que são aqueles eletrodozinhos que a gente coloca nos braços, perna, tórax.
e a gente consegue ver como é que está o funcionamento elétrico do seu coração, e aí já dá para ter uma ideia muito boa se o coração está sobrecarregado por causa da pressão, por causa do diabetes, se já teve um sinal, às vezes o paciente até teve um infarto já e nem sentiu Nem nada. sabe, né? Comumente a gente vê isso na consulta. Sim. E aí e o exame físico, né? O exame clínico, que a gente vai examinar direitinho, ver se tem algum ruído no coração diferente, auscultar aqui na região das carótidas para ver se tem algum ruído, etc e tal. Se tiver qualquer alteração que sugira algum problema no coração, o eletro veio alterado, o exame físico detalhado veio com alguma coisa, aí a gente tem uma série de exames que a gente pode fazer, né, para avaliar. Talvez o mais popular depois do eletrocardiograma é o ultrassom do coração, né, que é o ecocardiograma, que a gente consegue enxergar diretamente, né, se ele está espessado com a espessura aumentada, porque está com pressão, como consequência da pressão alta e assim por diante, né? Esse seria o basicão. Aí a gente pode chegar até cateterismo cardíaco, etc., mas aí são casos mais complicados, geralmente o paciente já tem sintoma e por aí vai, né? Esse seria o basicão do basicão, né? Não Tá. tem como a gente não avaliar essa parte toda de colesterol, glicose, pressão, conversar e examinar o paciente direitinho, né? Legal. Um que eu vejo muito aqui, e eu peço pra caramba o pessoal, porque eu vejo que muita gente tem medo e muitas vezes o médico contraindica atividade física para o paciente que já infartou, ou que está com diabetes alto, ou que está com a pressão alta. E aí a gente sabe, né, que esse paciente que já teve um infarto, ou que tem uma angina, alguma coisa, se ele forçar demais esse coração, não é legal. É porque pode ser que dê alguma coisa errada. Mas eu também sei que o repouso absoluto e ficar só sentado piora também a saúde desse paciente. Como que, Perfeito. lógico que a gente não vai conseguir encerrar esse assunto aqui, mas qual que seria o racional por detrás disso? Bom, o paciente está ali com os fatores de riscos altos, o médico falou para eu ficar esperto com o risco de infarto, ou até no meu eletro já veio alguma alteraçãozinha, como que eu posso avaliar o risco, se eu posso fazer atividade física ou não, se tem algum limite? Perfeito. Vou pegar o caso mais extremo, certo? Vou pegar um paciente que chegou ontem aqui no Hospital das Clínicas com infarto e que tem todos esses fatores de risco que a gente falou, né? Botou um stent ontem, foi para o cateterismo na carreira, etc, etc. O que é que aconteceria com esse paciente 50, 60 anos atrás? O tratamento do infarto, muito tempo atrás, era, rapaz, fica parado aí no leito 3, 4 semanas sem se mexer. Era esse o tratamento, porque a gente não tinha medicação nenhuma na época, né? E isso aí nos últimos 30, 40 anos teve uma verdadeira revolução. A gente sabe que a atividade física nesses pacientes, lógico, né? Você não vai mandar o paciente infartou ontem, não vai botar ele numa esteira para correr hoje, né? Enfim, mas tirando aqueles primeiros dias ali depois do infarto, né? E tirando casos muito graves e tal, na hora que o paciente recebeu alta, né? Colocou o stent, não está sentindo dor, não está sentindo falta de ar, está tranquilo. É uma das principais coisas que a gente tem que fazer para esse paciente é a atividade física. Inclusive, vários estudos mostrando que diminui o risco dele morrer se ele começar a fazer uma atividade física. E aí, óbvio, tem que ser assistido pelo médico, pela equipe multidisciplinar, etc. Então, veja, se mesmo o paciente que teve um infarto, que é a situação mais grave aqui desse contínuo que a gente está falando, do paciente que não sente nada até o paciente que está com infarto. Se o paciente que teve um infarto recente, ele deve, não só pode, como deve fazer atividade física. Então, se você pega um paciente que tem só, por enquanto, pressão alta, pré-diabetes, diabetes, mais uma vez, é crucial que ele faça. Ah, Eduardo, mas você acabou de dizer, digamos que é um paciente que tem colesterol alto, diabetes e pressão alta. Você acabou de dizer que isso tudo é fator de risco para ter entupimento nas artérias. E se ele for lá fazer uma corrida de 3 km, o que seja, sentir mal, tiver um infarto ali, bateu as botas no meio da atividade física. Óbvio que a gente não quer que isso aconteça. Então, tem vários protocolos que a gente tem que seguir, principalmente quando o paciente quer fazer uma atividade mais forte, porque, lógico, se ele quer fazer uma caminhada ali na praça, na frente da casa, você não vai, via de regra, a não ser que ele esteja sentindo alguma coisa, você vai liberar de cara já e vamos que vamos. Mas se ele quiser fazer uma atividade um pouco mais intensa, quero dar uma corridinha leve, etc., principalmente na hora que começa a juntar esses fatores de risco, aí é muito comum a gente ter que pedir um teste de esteira. É para sair pedindo para todo mundo, chegou aqui no meu consultório, nem viu o paciente, já está aqui pedindo teste de esteira. Não, óbvio que não, né? É um exame que tem que ser bem indicado. Mas, principalmente para esses casos, depois dos 35 anos, quando vai somando esses fatores de risco, tipo pressão alta, diabetes, etc., e o paciente quer fazer uma atividade um pouco mais forte, que deve fazer, vai fazer bem para ele, aí a gente tem que avaliar com um teste de esteira, via de regra. Pô, legal demais, porque, tá vendo, gente, não é opinião, não é a minha opinião aqui, o Lapa falou exatamente a mesma coisa que eu sigo, porque a gente segue evidências, né? Isso é uma dúvida muito comum, Eduardo, que o paciente chega e fala, doutor, o meu médico falou que eu não posso fazer exercício físico por causa do meu coração.
Aí eu falo, tá certo até um certo ponto, porque qual é a atividade física que você vai fazer? Não, eu tô planejando fazer uma caminhada, então você deve fazer essa caminhada. Lógico, Isso. vai subir uma ladeira, vamos caminhar mais no plano para evitar um esforço maior, vai caminhar sem Uhum. sintomas. São as primeiras caminhadas depois de ter um infarto ou de ter começado um processo de melhoria de estilo de vida. Vai com alguém do lado, sentiu mal, para, volta, enfim, sem grandes mudanças, né? Mas isso é muito importante, começar a fazer atividade física. Até porque, pessoal, o nível de condicionamento físico de um paciente diabético, né, a gente chama de VO2, ele é muito menor do que a média. Então, uma Uhum. caminhada no plano para um paciente diabético pode equivaler a uma caminhada numa ladeira para quem está treinando ou quem está no peso certinho e é mais jovem. Então, não subestime o poder de uma boa caminhada de 15 minutos ao redor do seu quarteirão aí, tá? Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. E se você E quiser cuidado, né, tirar... Vitão? Hum? Só dando um alerta aqui, porque às vezes você vê muito isso. Às vezes o pessoal fica se baseando em que fazer com a própria saúde, baseado no vídeo de 30 segundos do Instagram, alguma coisa do tipo. Exato. E aí você corre muito o risco de cair naquelas afirmações muito genéricas, tipo, paciente com diabetes nunca deveria fazer atividade física. O paciente com diabetes sempre tem que fazer atividade física. Veja, Calma, nem né? nunca, nem sempre. Se é um paciente com diabetes e que infartou ontem, provavelmente hoje não é a hora dele ir subir na esteira, como a gente falou, né? Então Exato. você tem que individualizar a conduta para o paciente. Daí a importância de você passar no médico, de confiança, que vai individualizar para você, seu fulano de tal, que tem X anos, tal exame. Ele vai dizer para o seu caso específico, não uma coisa genérica que a pessoa está fazendo um vídeo para 100 mil pessoas da internet que ela nunca viu. Exato. Para o seu caso, como é que você vai seguir, né? Legal. E a gente criou recente aqui, Eduardo, não sei se chegou a ver, um canal novo, pessoal, já aproveita aí para seguir, tá? Que é o tipo 2 exercícios. O meu irmão, né, o Álvaro Boa. Miranda, ele é educador físico e ele começou a filmar exercícios para fazer em casa, duração de meia hora, bem leves. Inclusive Massa. ontem ele fez um vídeo com a minha avó, pegou a minha avó de Uhum. 83 anos e colocou ela do lado dele, ele fazendo exercício e ela fazendo. E é bem engraçado, assim, eu ri o vídeo inteiro, entendeu? Porque eu conheço os dois, É. né? E olha que legal, a glicose dela estava 160 antes de começar a atividade física, porque foi logo após o almoço ali. E ela Aham. terminou meia hora de atividade física com 123. Então, assim, Uhum. leve, feito em casa, sem tecnologia nenhuma, nem nada. Pode parar a hora que quiser e tudo, mas ele já deu uma diferença boa na glicemia. Então, a gente está fazendo isso para estimular realmente o paciente a sair do sedentarismo. Uma coisa que o pessoal me fala muito lá para aqui Perfeito. é vergonha de começar. Ah, eu não me sinto bem indo na academia porque eu tô acima do peso, eu não sei fazer, parece que eu tô estranho. Vergonha de sair de casa. Então, assim, dentro de Uhum. casa, só você ali com a garrafinha de água, a gente consegue te ajudar com esse tipo 2 exercícios, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição, mas se você jogar Boa. no YouTube aí, você vai achar também, tá bom? Aproveita para treinar Show de todo bola. dia. Show! Deixa eu ver se faltou algum outro tópico aqui pra gente passar nesse assunto. Eu acho que a gente passou bem. Uma coisa que eu gosto de comentar aqui, que aí é uma área de intersecção entre a glicemia e a pressão, né? A gente Uhum. tem muitos remédios novos, já comentou das estatinas mais novas, dos outros remédios que controlam muito bem ali o colesterol, mas eu estou dando muita Uhum. ênfase porque eu ainda pego muito paciente que não sabe que consegue pegar, por exemplo, a dapagliflozina, que é uma medicação que está gratuita no SUS e que ela ajuda muito Uhum. no controle da glicose, na pressão, pode até diminuir peso, e é uma ótima droga aí porque ela protege o seu rim e também diminui o seu risco cardiovascular. Então, o que eu tenho feito muito no Perfeito. meu dia a dia aqui, lá, é meio que atualizar essas prescrições mais antigas. Às vezes o paciente está ali com duas Uhum. classes de remédios antigos e tal, e não tem uma dapagliflozina da vida, né, que é o Forxiga ou o Edistrid. E a gente coloca Uhum. eles. Isso é minha opinião ou tem evidência disso também? O que você me diz? Esse é um ponto importante, né? Quando eu estava na faculdade, na residência clínica médica, Uhum, 17, 20 anos atrás, as medicações que a gente tinha para diabetes, né, como metformina, glibenclamida, etc., elas basicamente elas ajudavam a controlar a glicose, mas não tinha grandes evidências que elas fossem diminuir o risco do paciente ter um infarto, alguma coisa do tipo, né? Com metformina até tem uma coisinha, mas eu brincava lá, só não te tão, cortando, não tão forte, que né? esses remédios só jogavam poeira embaixo do tapete.
Mas ajuda, né? Principalmente a metformina ainda tem bastante Ajuda. papel, etc, né? Sim. E aí a gente teve uma revolução quando foi lá para 2007, 2008, teve um estudo que mostrou que uma medicação que se usava muito antigamente, né? A rosiglitazona, podia até aumentar o risco de infarto, e aí foi um alvoroço na É. época. E a partir dali, a agência regulatória americana, né, o FDA, falou: olha, agora qualquer medicação nova para diabetes, vocês vão ter que fazer estudos grandes, que são caríssimos, e Uhum. mostrar que essa medicação, no mínimo, não faz mal para o coração, né? Infarto, etc. Sim. No mínimo. E aí, a partir disso, terminou que o obstáculo foi o caminho, né? O problema da época virou a solução. Surgiu trocentos estudos aí com medicações, com ou as canetinhas, né, que a gente chama Uhum. de GLP-1, liraglutida, semaglutida, etc., ou tirzepatida, ou com as glifosinas, você falou da dapagliflozina, que a gente tem aqui no SUS para algumas indicações, né? Uhum. Mas empagliflozina, outras também, que elas diminuíam bastante o risco do paciente ter complicações cardíacas, né? Quer seja água no pulmão, né, que a gente chama de insuficiência cardíaca, mais com a dapagliflozina, quer seja infarto mesmo, né, no caso de semaglutida e outras medicações assim. Então, essas medicações hoje em dia, elas fazem parte ali do dia a dia do cardiologista, né? Por quê? Por causa disso. Na hora que você tem um paciente que tem diabetes e tem um risco cardiovascular alto, né? Ou ele já teve um infarto prévio, tem um bocado de fator de risco, etc, etc. Esse aí não seria aquele que está ali, está no limite do pré-diabetes para o diabetes, né? Você pode usar essas medicações, mas já não Uhum. seria aquela, né? No caso da dapagliflozina, não seria aquela evidência toda. Mas para o paciente que já tem diabetes confirmado e que tem um risco cardiovascular maior do que o normal, é uma baita medicação, a gente usa demais na cardiologia também. E mais uma vez, aí não é opinião nem minha nem sua, a gente tem vários estudos mostrando isso. E todas as diretrizes, né, das principais sociedades nacionais e internacionais batem na mesma tecla, né? Então, se você aí está acompanhando o Vitão, tem diabetes, pressão alta, já teve um infarto no passado, né? Essa daí é uma ótima alternativa. Mais uma vez, vai ter que individualizar, ver se tem contraindicações, coisas do tipo. Não é, escutei na internet e vou começar a usar É, amanhã. Tem que ser prescrito pelo médico, obviamente, né? exatamente. E hoje em dia a gente tem muito mais opções, viu, pessoal? Então, assim, se você está com a prescrição aí há 10, 15 anos, no automático, renovando no postinho, sem prestar atenção, talvez você está perdendo muitas evoluções que a medicina teve nos últimos anos, tá? Então vale a pena fazer uma nova consulta. Se precisar de uma nova consulta focada para melhorar o seu diabetes tipo 2, você já sabe onde encontrar, né? Aqui na tipo 2 a gente tem feito várias consultas diárias para pacientes que querem não só tratar, né, mas melhorar o estilo de vida. Então a gente faz essa parte da prescrição, dos exames, mas também te ajuda ali com orientações sobre alimentação, atividade física, suplementos, e muitas vezes eu tiro suplemento ao invés de colocar, porque estão gastando dinheiro com coisa que não dá Uhum. resultado nenhum, ao invés de gastar com o que dá resultado, sabe? Então, se você precisar, manda uma mensagem aqui embaixo pra gente, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, ou desse episódio, o nosso contato, e tem um cupom de desconto para quem é seguidor aqui dos nossos podcasts, para te dar esse estímulo aí para fazer a primeira consulta, para começar o seu 2026 com a glicose nos trinks e reduzir o seu risco cardiovascular. E se Ô, for Vitão, possível, chegar vou muito bem, igual o deixa Lapa eu tá ver. chegando aí, ó. Quase 50, né? Vou pegar essa sua dica aí. Tem muito médico que fala mal, por exemplo, de estatina, né? Que a gente falou agora há pouco. Olha, estatina é isso, estatina é aquilo. E aí, ele manda suspender a estatina e passa um O suplemento que às suplemento. vezes custa 200, 300 reais, mas vê que paradoxo. A simvastatina, por exemplo, é de graça É. pra gente pegar na farmácia popular. Será que esse influenciador que por acaso você tenha batido aí, será que tá coerente o discurso? Cara, eu falo Estranho, né? muito isso aqui, Lapa, assim, ó, a indústria farmacêutica é malvadona, ela te dá um remédio que te prende pelo resto da vida tomando esse remédio e tal. Aí muitas vezes o remédio tá de graça no SUS. Não sei o que lá e tal, 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 malvadão. Aí vem um salvador da pátria, um guru, falando que, olha, para de tomar esse remédio, toma esse suplemento para você ficar livre de remédios e tal. E aí o suplemento é mais caro, ele não tem Isso, evidência e ele não te protege de isso. nada. Então, quem é que realmente está fazendo mal? Aquele que te alerta e te direciona para o que funciona, podendo ser gratuito ou não, ou aquele que te alerta, te direciona para o que não funciona, não é gratuito e aumenta o seu risco. Então, toma cuidado aí, porque tem muito lobo em pele de cordeiro na internet, viu, gente? E assim, Demais. aperta a galera, faz pergunta, não vai de primeira tomando tudo que o pessoal faz, não, porque se a pessoa te der o argumento de que a indústria farmacêutica é malvadona, e, na minha opinião, eu já daria dois passos para trás, tá bom? Médico Só não outra pode. dica, viu, Vitão? Com a chegada da inteligência artificial,
democratizou muito o conhecimento, Sim, né? Então, digamos, você tem diabetes, passou aí com o Vitão disse que você deveria tomar uma estatina porque seu LDL está de 150, sim. digamos. E algum outro influenciador aí disse que não, que vai fazer mal e que você deveria tomar cúrcuma com não sei o que, não sei o que. Faz o seguinte, entra no chat GPT, coloca, olha, eu tenho diabetes, tenho 50 anos, um médico diz que porque o meu LDL está de 150 tem que tomar estatina, enquanto que outro diz para tomar cúrcuma e tal. Baseado nas evidências científicas, etc, o que é verdade e o que é mentira, né? Quer dizer que a AI você vai confiar sempre? Lógico que não, ela fala bobagem às vezes e tal, Uhum. mas é um ótimo filtro para você talvez ter uma terceira opinião gratuita aí sobre o assunto, sabe? E eu sempre falo para os meus pacientes assim, cara, me traz tudo que estão te falando aí, me manda. Não tem problema você me contar que você quer tomar um suplemento, que você viu um vídeo que você achou interessante. Hoje em dia o paciente ele tem esse perfil de se informar mais. E aí Lógico. nessa procura por informação vem a confusão. Até a gente como médico às vezes vai ler um estudo e fala, não, mas aí, peraí, agora fiquei na dúvida aqui e a gente vai buscar informação. Então o Lógico, paciente também tem lógico. esse direito da dúvida, né? E aí, por isso que é importante a relação médico-paciente estar bem aberta, você me mandar os seus exames, suas dúvidas, para a gente discutir. Porque tem suplemento que é legal, que funciona, mas será que aqueles Uhum. R$ 150 de por exemplo, um whey protein, vão te ajudar mais do que os R$ 150 de uma dapagliflozina? Entendeu? Perfeito. Eu acredito muito mais que o remédio, nesse caso, se for diabético com alto risco cardiovascular, vai te salvar muito mais do que o pozinho ali de proteína, entendeu? Uhum. Custando a mesma coisa. Então, traga isso pra gente aprofundar no assunto. Mas já queria aqui, Lapa, fechando o nosso episódio, te agradecer, viu, pelo seu tempo, pelas informações. Acho que foi muito legal. Acho que a turma aqui já deu para Obrigado, ter uma ideia então. do caminho que elas têm que seguir. E queria deixar um espacinho para você deixar uma mensagem para o pessoal, deixar seus contatos também, para quem quiser te procurar, seguir o seu perfil aí nas redes sociais. O Lapa ele posta muita evidência, tá? Então, se vocês querem um cardiologista que trabalha com evidências raiz, segue ali nas redes sociais que vocês vão ter um bom peso e contrapeso em relação ao resto da internet aí, tá? Boa, valeu, então. Acho que a última mensagem aqui é isso. Acho que saúde é uma coisa muito séria para você tomar condutas baseadas num vídeo de 30 segundos que você viu no Instagram. Ah, Eduardo, mas é um paradoxo. Você tem um perfil do Instagram e você coloca vídeos curtos. Sim, a gente tem que jogar o jogo das redes Exato. sociais, mas normalmente, do mesmo jeito que a gente tem conteúdo de 30 segundos, um minuto em rede social, a gente tem podcast como esse daqui, a gente tem podcast de 2 horas de duração lá no Cardio Uhum. Papers discutindo todas as minúcias, voltado para médico, não é voltado para paciente, né? Então, muito cuidado, sua saúde é um bem muito precioso para você mudar, né, o rumo ali do manejo do seu diabetes, pré-diabetes, o que seja, baseado em vídeos de 20, 30, 40 segundos. Então, use inteligência artificial, pode ser uma ferramenta interessante, mais uma vez, para tirar dúvidas. Procure médicos de confiança que seguem o que a ciência fala, né? Uhum. Começou a ver aquele papo de, olha, a ciência não quer te mostrar isso, as sociedades médicas estão te enganando. Eu tenho o protocolo meu, protocolo do Dr. Eduardo Lapa, que ninguém conhece e que vai ser a salvação. Veja, Oh. a ciência, os principais trabalhos que existem, né, e que custam bilhões de dólares, eles estão ali estampados para todo mundo. Qualquer médico pode acessar ali a revista, né, Uhum. e ler pelo menos o resumo do artigo, né? É. Então, não existe essa história de um tratamento milagroso que está ali contido em um médico só. A ciência não funciona assim, pelo contrário. O objetivo é divulgar, a pessoa que tem uma boa intenção, ela quer divulgar para a maior quantidade de pessoas possível, porque a pessoa que fez medicina quer salvar vidas. Então, 1.000 médicos vão salvar muito mais vidas do que eu sozinho. Então é óbvio que eu quero divulgar aquela informação, né? Então muito Uhum. cuidado para não cair aí nesse conto aí do vigário que Vitão estava dizendo, o lobo em pele de cordeiro. E quem tiver interesse, né, apesar de majoritariamente a gente falar para outros médicos e profissionais de saúde, mas tem algumas postagens que também o público leigo consegue entender perfeitamente. Uhum. Segue lá, Eduardo Lapa, lá no Instagram. E também tem o perfil do Cardio Papers, né? AFA Cardio Papers, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem bastante conteúdo lá para vocês verem sobre fatores de risco, infarto, etc. É isso. Show de Valeu pelo bola. convite, Vitão. Pessoal, mais uma vez, obrigado por acompanhar mais um episódio aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e, se possível, compartilhe esse vídeo aqui com amigos e familiares que têm essas dúvidas aí, especialmente sobre medicações do colesterol, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Obrigado, Lapa. Valeu.